Neste dia 27 de agosto de 2020, nós estamos celebrando 14 anos do falecimento do servo de Deus, Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida. Foi justamente 27 de agosto de 2006. E agora ele está com esse processo de beatificação e canonização, que já se encontra na fase romana, já terminou a fase diocesana. Então, me pediram para dar um pouco a notícia de como anda esse processo. Gostaria então de recordar um pouquinho da vida desse servo de Deus. Dom Luciano nasceu no dia 5 de outubro de 1930, no Rio de Janeiro, né, de uma família profundamente religiosa, uma família tradicional, com raízes, inclusive, no século XIX, já de tradição de catolicismo, de participação na vida da igreja, e de uma família onde essa comunicação da vivência, do evangelho, da doutrina da igreja se deu desde cedo. Então, Dom Luciano, ele vai ter essa formação religiosa e o exemplo de seus pais, particularmente a sua mãe, costumava, com frequência, como ele narra, ler para os seus filhos à noite a vida dos santos. Então, além da participação na missa dominical, havia também esse costume bonito em família da leitura da vida dos santos, o que sempre ia motivando cada um deles também na doação de suas vidas e vai ajudar, evidentemente, Dom Luciano nas grandes escolhas que ele fez. Também a sua mãe dava um grande testemunho de cuidado com os pobres. Dom Luciano fala de tantas vezes em que ela muito discretamente subia os morros lá no Rio de Janeiro para ajudar os pobres nas favelas, às vezes até se privando de alguma coisa para que pudesse depois distribuir aos pobres. Então tudo isso foi entrando na vida de Dom Luciano. E ele pensou em ser padre e aviador, como ele disse, né? Foi tendo a sua vida, como todos os jovens. Ele era, por exemplo, alguém que tocava de forma assim excelente o violino, né? Era escoteiro. Por volta dos 15 anos, Dom Luciano vai escapar de um acidente, né? Foi um momento assim decisivo na sua vida. Ele, como escoteiro lá na Pedra da Gávea, ele vai cair, né? Mas consegue então ter a sua vida, que poderia ter perdido a sua vida preservada. Isso faz com que ele reflita ainda mais sobre o sentido da sua vida, sobre a doação da sua existência. E ele vai então entrar num processo de discernimento vocacional. E no primeiro momento ele tinha uma grande inclinação também para os dominicanos, uma vez que sua mãe também era da Ordem Terceira de São Domingos. Mas depois vai acabar entrando na Companhia de Jesus aos 17 anos. Inicia-se aí a sua formação, uma formação longa, como é a formação dos jesuítas. Ele vai viver muitas experiências importantes no noviciado, uma experiência de despojamento, né? Dos serviços mais simples, de encerar o chão, de lavar, de cuidar também dos pobres. Vai aprendendo tudo isso e ampliando o seu horizonte, vai fazendo também a experiência dos exercícios espirituais, continua a sua formação. Ele sempre teve também uma capacidade, uma inteligência brilhante. Por exemplo, o curso de filosofia que ele fez em Nova Friburgo, quando ele terminou o curso de filosofia no Rio de Janeiro, a defesa pública, tinha até a presença do cardeal do Rio de Janeiro, e ele defendeu brilhantemente, né, em latim, como se fazia, né, a conclusão do seu curso de filosofia. Foi encaminhado depois para Roma, onde fez o curso de teologia. E, em princípio, seria destinado a se especializar também em teologia, mas depois, por necessidades, acabou, então, sendo encaminhado para a filosofia. E nesse período aí, em que ele está em Roma, ainda no período seu de formação, ele não só está estudando a teologia, mas ele também faz o seu trabalho pastoral. E um trabalho pastoral que vai ser muito marcante na sua vida vai ser a assistência que ele vai dar lá em Roma, àquela prisão dos menores infratores, onde ele desenvolve um trabalho muito importante. Ali ele entra em contato com o sofrimento humano desses menores, que precisavam de uma experiência de amor, uma experiência paterna, uma experiência de encontro com Jesus Cristo. Isso vai marcar a vida de Dom Luciano, e ele diz que vai ser realmente uma grande orientação para o exercício
do seu próprio ministério, da sua consagração da vida, sempre para essas pessoas mais sofridas. Termina o seu curso, é ordenado padre no dia 5 de outubro foi o seu nascimento. Ele foi ordenado 5 de julho de 1958 e então vai exercendo o seu ministério, vai depois fazer o doutorado em filosofia. Nesse período também, ele já como padre, o padre Mendes, ele vai ter então uma assistência muito grande aos pobres que vão ali procurá-lo no Colégio Pio Brasileiro, onde ele residia e trabalhava. E ele vai ter dificuldade até para a sua redação da tese doutoral, tal o volume de pessoas que o procurava e a quem ele procurava servir sempre. Depois os seus superiores vão mandá-lo até um período para a França para terminar a redação da sua tese doutoral, que foi sobre São Tomás de Aquino, e justamente sobre o conhecimento do outro, a teoria do conhecimento do outro. Então ele mostra que o conhecimento do outro não é algo que nós possamos fazer simplesmente com a nossa capacidade, é algo que ultrapassa o ser humano, mas o conhecimento do outro só é possível através do amor. Não como uma estratégia relacional, mas como uma possibilidade justamente de atingir o coração do outro e de servir, de ajudar o outro. Então a gente vê que a própria tese doutoral harmonizava-se com o seu movimento espiritual, né, que ele vai fazendo nessa sua caminhada, é muito marcada, evidentemente, pela experiência dos exercícios espirituais. Então ele vai exercer o seu ministério como padre, assim também com essa perspectiva sempre da solidariedade com os mais sofridos. Ele imaginou até, depois de terminado a sua tese doutoral, né, brilhantemente defendida, e que alcançou a aprovação máxima, né, ele vai então pensar que ele seria destinado para a missão. Ele tinha um sonho até de ser missionário na África, pensou em Madagascar, né, e pensou também em ser missionário no Japão, começou até a aprender um pouco, estudar um pouco de japonês, né, mas a designação dele foi para retornar ao Brasil e trabalhar com os universitários. Chegou a pensar também em ir para a missão no Mato Grosso, que era um lugar também de missão dos jesuítas e desafiador. Então, o seu ministério é sempre o ministério na perspectiva da solidariedade com os outros. Como professor aqui no Brasil, tanto no Rio de Janeiro como depois em São Paulo, sobretudo, ele vai sempre cuidar também daqueles mais necessitados, vai ser diretor da faculdade, né, lá em São Paulo, e ele vai então buscar que aqueles que não têm bolsa, né, que não tinham condições de estudar, pudessem estudar, ajuda várias pessoas, continua se dedicando aos pobres, né, pessoas que estão em situações mais sofridas. Então é um homem realmente das periferias existenciais, como diz hoje o Papa Francisco. Depois, em 1976, ele tem vários serviços aí na Conferência dos Religiosos, na Companhia de Jesus, vários trabalhos que ele desenvolve. Mas o Papa Paulo VI vai então indicá-lo como bispo auxiliar de São Paulo, certamente por indicação de Dom Paulo Evaristo Arnes, que já conhecia aquele trabalho de Dom Luciano, e então Paulo VI nomeia Dom Luciano em fevereiro de 1976, bispo auxiliar de São Paulo. Sua ordenação vai acontecer no dia 2 de maio de 1976. E a partir daí, ele não só é aquele grande colaborador ali na Arquidiocese de São Paulo como bispo auxiliar, mas começa também um itinerário de contribuição na Conferência dos Bispos. Por exemplo, em Puebla, Puebla acontece em 1979, ele é um dos delegados, até por também indicação também de Dom Helder Câmara e outros, e vai ter um papel importante na Conferência de Puebla, já na redação também do documento. Mais tarde, terá um papel importantíssimo também em Santo Domingo, na Conferência de Santo Domingo, que foi em 1992, no outro momento difícil, aí já como arcebispo de Mariana. Mas fica 12 anos como bispo auxiliar de São Paulo, ajuda também a fundar a Pastoral do Menor, juntamente com a doutora Zilda Ars, tem um trabalho então marcante em São Paulo, com aqueles que estão na rua, né? É um cuidador dos pobres, dos menores, dos sofridos, é também alguém que tem uma grande sensibilidade para além da Arquidiocese de São Paulo, com os povos indígenas. Vai ser eleito secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, por 2 mandatos
consecutivos, né? E então vai ter um trabalho muito grande de solidariedade com os índios, de luta pela reforma agrária, de solidariedade com os perseguidos políticos. Então é aquele período difícil da ditadura militar. Depois ele é eleito bispo, arcebispo de Mariana, e vem para Mariana em 1988. E eleito, nesse período também, pouco antes de vir para Mariana, como presidente da CNBB, cargo que ele vai exercer também por 2 mandatos consecutivos, né? Sofre aquele seríssimo acidente automobilístico na região ali de Itabirito, no início dos anos 90, que o deixa entre a vida e a morte. É outra experiência marcante na vida de Dom Luciano. Mas antes mesmo disso, ele tem uma experiência forte ainda como bispo auxiliar de São Paulo, quando acontece o assassinato de Dom Oscar Romero. Ele é um dos 3 bispos que está presente nos funerais de Dom Romero. Um momento dificílimo em que a praça está cheia de gente, um ambiente tenso, começam a explodir bombas, morrem pessoas, ele corre risco de vida ali naquele momento que foi marcante para ele também. Mais tarde, ainda nos anos 80, mas ele vai ao Líbano, num momento também muito difícil, em que o Líbano vivia uma guerra civil. E ali, nessa missão que ele recebeu da igreja, de ir ao Líbano, em nome também da Santa Sé, porque ele vai participar de vários sínodos e vai integrar a Comissão de Justiça e Paz, da Santa Sé. Ele vai ao Líbano e lá também, num momento difícil, ele inclusive é um dos interlocutores, correndo risco de vida. Tem um momento em que ele conversa por 4 horas com um dos líderes daqueles grupos que se degladiavam lá no Líbano, e aquela conversa perigosa, porque como está uma guerra civil, a casa cercada, tinha até um tanque na porta, e ele ouve por 4 horas um líder, político lá do Líbano. Enfim, a sua vida foi sempre exposta e sempre a serviço dos outros nas mais variadas situações, desde a situação pontual, menor, de rua, de uma pessoa que sofre, até acontecimentos da igreja no Brasil, na América Latina e até em outras partes do mundo. Sofre esse acidente violento, em que ele quase morre e fica no hospital. E ali no hospital ele tem até um livro sobre os bilhetes de Dom Luciano, que seu irmão publicou, bilhetes que ele escreveu naquele período com toda a dificuldade, porque foram várias cirurgias, várias fraturas que ele sofreu, ficou ali no Hospital Felício Roxo, depois ficou acolhido lá na Arquidiocese de Belo Horizonte, no Palácio Cristo Rei, por Dom Serafim, até se recuperar totalmente. E o Brasil inteiro rezando por ele. Nessa época ele era presidente da CNBB e já arcebispo de Mariana. E é muito bonito, porque uma das coisas que Dom Luciano sentiu nesse momento, então tem um diálogo dele com o médico, ele diz assim, quando o médico pede, fale alguma coisa, e ele diz assim, estou envergonhado, Aí o médico pensou, bom, ele deve estar um pouco assim envergonhado, porque isso quer que eu cubra melhor? Não, não é isso, Eu estou envergonhado, por estar aqui, com tantas pessoas ajudando, e tantas pessoas que não têm, Na época o médico também não entendeu bem, Mas é essa pessoa que sempre pensava no outro. Esses bilhetes também são preciosos que ele escreveu nesse período. Muito bem, recuperado, mais uma vez, ele volta ainda com mais disposição, pensando que a sua vida deve ser realmente uma vida doada, porque ele percebe que ali foi graça de Deus que permitiu que ele sobrevivesse, acreditando também muito na possibilidade da beatificação e canonização do servo de Deus, hoje venerável, Dom Antônio Ferreira Viçoso, que foi o 7º bispo de Mariana, pelo qual Dom Luciano sempre teve uma grande devoção. E lá no hospital, um dos bilhetes ele pede, rezemos, para que chegue à honra dos altares, o servo de Deus, Dom Viçoso. Hoje já é venerável, já tem suas virtudes heróicas reconhecidas, está com um processo também adiantado em Roma. Muito bem. Dom Luciano tem um papel muito importante na Arquidiocese de Mariana, em toda a reestruturação pastoral da Arquidiocese, na sua organização, nas regiões, nas pastorais, um papel também na preservação do patrimônio, um papel também administrativo. Seria longo falar sobre tudo isso, eu não posso falar sobre tudo isso, Mas então, depois, por fim, Dom Luciano vai enfrentar esta outra situação mais adiante de uma enfermidade,
no ano de 2006. Primeiro, em 2004, já apareceu um câncer no fígado, que já é uma consequência longínqua daquele acidente que ele sofreu, né, em Itabirito. Naquela época ele teve transfusão de sangue e ele contraiu um tipo de hepatite também mais rara, né? Seu fígado já ficou debilitado, poucos sabem, mas Dom Luciano tinha que tomar sempre medicamento, injeção, ele mesmo já aplicava dia sim, dia não, né? E com todas as atividades, depois daquele acidente. Então, por volta do ano de 2004, se manifesta pela primeira vez esse tumor no fígado, ele vai tratar, tem alguma melhora, mas depois ele volta com mais força em 2006. E é um homem que enxergou tudo na sua união com Jesus Cristo. É até significativo, nós estamos aqui falando diante deste painel, né, em que coloca o Cristo, porque a grande experiência da sua vida é verdadeiramente o amor a Jesus Cristo, é a sua configuração a Jesus Cristo, né? Isso, ele tem uma espiritualidade cristocêntrica, uma espiritualidade trinitária, também uma espiritualidade mariana. Tá aqui a imagem de Nossa Senhora, sempre um grande devoto da Virgem Maria, rezava sempre o seu terço diariamente. Quantas vezes nós vimos, nós que participamos de tantos encontros com Dom Luciano, retiros, às vezes depois, no final do dia, todo mundo já se recolheu, às vezes estava lá, me lembro isso lá em Cachoeira do Campo, Dom Luciano com o terço, né, rezando, né, ou às vezes nas viagens, né, e cada Ave Maria às vezes era por uma pessoa, por um padre, por uma situação, né, rezava todos os dias, com toda a vida agitada que tinha, a liturgia das horas, integralmente, um homem de profunda oração, eucaristia diária, com todas as suas viagens, ele não deixava, às vezes rezava de madrugada, né? Mas sempre ali fiel àquilo que a igreja recomenda. Um homem então que lutou pela justiça social, que lutou claramente pelos mais pobres, pelos mais sofridos, lutou em defesa da vida, sempre foi alguém que defendeu a vida desde o primeiro momento da sua concepção até o seu fim natural. Era alguém que defendia e valorizava muito a família, o nascituro, né? Então a comunhão de Dom Luciano com toda a doutrina da igreja sempre foi muito forte. Bem no espírito inaciano, ele gostava de sentir com a igreja, né? Estar em comunhão com a igreja e lutar pelo reino de Deus. O seu lema episcopal foi In Nomine Iesu, e realmente ele ensinou e viveu em nome de Jesus. Alguém que nos deixou um legado, um exemplo de uma igreja samaritana, uma igreja missionária, uma igreja sem triunfalismo, e um homem com uma grande capacidade de diálogo com todas as pessoas, sempre confiando no outro, também naquele que pensa diferente, com a grande misericórdia para com os pecadores, enfim, um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo. Eu queria não recordar só alguns momentos brevemente, desse processo. Ele faleceu então no dia 27 de agosto de 2006, e o processo de beatificação não pode ser aberto logo, é claro, né? Mas o Dom Geraldo Lírio Rocha, que era o nosso arcebispo, já entre fins de 2009, né, e início de 2010, começou a orientar no sentido do recolhimento do material referente a Dom Luciano, já ouvindo muito sobre a fama de santidade da parte de várias pessoas da arquidiocese, né? E de outros lugares também. Então começou o processo de recolher material para que não se perdesse. E ouvi também algumas pessoas que podiam dar um testemunho importante sobre Dom Luciano. Para a abertura desse processo, como manda a igreja, era necessário pedir a autorização, porque o processo deve ser aberto onde a pessoa morreu. E ele morreu em São Paulo, né? O último momento foi lá no Hospital das Clínicas, então foi preciso que fosse pedida a autorização do cardeal de São Paulo, Dom Odilo Scherer, para que o processo pudesse ser aberto em Mariana. Isso foi feito, passou pela Santa Sé, foi tudo autorizado, e em 2011, Dom Geraldo então se dirigiu à Causa dos Santos para pedir o Niki Lobstad, né, a licença para dar início a esse processo. Mas houve uma certa demora, e em 2013, então Dom Geraldo se dirigiu novamente ao Santo Padre, e depois veio a resposta positiva, e foi aberto então esse processo. Em
20 de maio de 2014, Dom Geraldo indicou então o postulador, começamos o trabalho, foi instalado o tribunal no dia 27 de agosto de 2014, a fase diocesana, foi recolhido então um amplo material, foi formada uma comissão histórica, que se dedicou justamente ao levantamento da vida de Dom Luciano, e para ver também aquilo que é a sua espiritualidade, toda a documentação histórica sobre a sua vida. Também uma comissão teológica, onde peritos teológicos, sem entrar em contato um com o outro, deveriam examinar todos os seus escritos, sobretudo aqueles que foram publicados, para ver se eles realmente estão de acordo com a fé e com a doutrina, com os costumes da igreja. E essas comissões trabalharam, e houve também, foram ouvidos testemunhos sobre Dom Luciano, mais de 60 testemunhos, que foram gravados, que foram transcritos, e que depois então foram enviados também a Roma. O fato é que o processo ele foi concluído em 2018, na fase diocesana, mais de 6.000 páginas, foi constituído esse tribunal sob a presidência então do Monsenhor Roberto Natali, que fez um trabalho realmente magnífico, juntamente com seus colaboradores, e isso tudo foi finalizado em 2018, no finalzinho do período de Dom Geraldo, e encaminhado então a Roma para a fase diocesana. Atualmente, o processo encontra-se em Roma, e houve a novidade aqui no dia 11 de outubro de 2019, a Congregação para a Causa dos Santos declarou válido esse processo realizado pela Arquidiocese de Mariano, que foi motivo de grande alegria para todos nós. De fato, o trabalho foi muito bem feito. E no dia 22 de novembro de 2019 foi então indicado o relator. Agora nós temos um postulador, que é em Roma, que é um jesuíta, Padre Pascoal Cebolada, e nós temos o relator, que é o Monsenhor Paul Palaf, que está à frente agora desse relatório, também que deve ser preparado. O Padre Inácio Spor está ajudando o Padre Pascoal Cebolada, para que seja feita a chamada positio, que é um resumo daquilo que é apresentado, para que isso vá para as comissões, então, histórica e teológica em Roma, para que a fase romana, então, possa ser concluída. Depois desse trabalho e aprovação da comissão histórica e a comissão teológica em Roma, então vai para a mesa do Papa. E aí, com o parecer dessas duas comissões. E se há um reconhecimento da vida, então, virtuosa de Dom Luciano, o Papa, então, vai proclamá-lo venerável. Nesse momento, essas duas comissões, histórica e teológica de Roma, ainda não trabalharam, está sendo preparado esse relatório. Então, está nesse pé o processo de Dom Luciano. Existem também várias situações narrativas de graças alcançadas. É claro que depois do reconhecimento da vida heróica e virtuosa de Dom Luciano, então, deve ser apresentado alguma graça alcançada, que pode ser apontado como um milagre, e comprovado por uma comissão, tanto científica como também de cardeais. Isso poderá então permitir a sua beatificação. E um segundo milagre, a sua canonização. Então essa é a notícia do processo de Dom Luciano. Eu gostaria de retomar aqui algo que eu disse justamente no encerramento da fase diocesana. Louvo a Deus pela vida virtuosa de Dom Luciano e pelo excelente trabalho desenvolvido pelo Tribunal Eclesiástico de Mariana, sob a orientação sábia de Dom Geraldo Lírio Rocha e conduzido pelo incansável e competente delegado episcopal, Monsenhor Roberto Natali Starlino. A relevância eclesial da causa de beatificação de Dom Luciano é pública e notória, e vem sendo reafirmada desde a solicitação à Santa Sé para a abertura do processo. Lembro que em 2011, Dom Geraldo Lírio Rocha encaminhou o pedido a Roma, acompanhado do apoio escrito de mais de 300 bispos da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, de todos os regionais da CNBB. Esse fato, por si só, já patenteia a importância eclesial da causa. A vida de Dom Luciano,
as funções que desempenhou e os serviços realizados por ele sublinham a relevância eclesial desta causa de beatificação. A trajetória humana e espiritual de Dom Luciano evidencia o triunfo da graça de Deus em sua vida, tudo realizando para a maior glória de Deus e bem dos irmãos. A sua espiritualidade foi fortemente cristocêntrica e trinitária, com notável marca mariana, procurando sempre sentir e agir na comunhão eclesial, a serviço dos mais sofredores, pobres, tristes, pecadores, marginalizados e excluídos de todo tipo. Permitam-me citar algo que disse também quando da abertura do processo na Catedral de Mariana, em agosto de 2014, e que agora, com esse processo de mais de 6.000 páginas, foi confirmado. A sua profunda experiência de Deus, começada no seio de sua família, aprofundada e consolidada na companhia de Jesus, provada e radicalizada na vivência rica e diversificada de seu ministério episcopal, desafiada e aumentada pela configuração à cruz de Jesus Cristo no acidente que quase lhe tirou a vida e na dolorosa enfermidade que o levou, faz dele um modelo de discípulo missionário de Jesus Cristo para os nossos dias. Em nome de Jesus, cultivou toda a sua gratidão a Deus pelo amor recebido na gratuidade de uma vida feita para ajudar cada pessoa a encontrar Deus. Sim, não tenhamos dúvida em afirmá-lo, é disso que se tratava. Em seus gestos mais simples de ajuda, em seu olhar e em seu sorriso, o que desejava e deixava transparecer era a ternura e o amor de Deus. Deus é bom ser bom. Frase de Dom Luciano. A gratuidade do amor de Deus que experimentou, encontrou a sua gratidão total na gratuidade de sua vida doada, na alegria de servir por amor, ajudar a todos, ver Deus em cada um e cada um em Deus, ajudar a igreja a ajudar, servidor competente e dedicado, sem ingenuidades, mas sem confundir meios e fins. Dom Luciano era minucioso, atento, sensível, caprichoso, mas sabia muito bem o que era o principal, o que nós ouvimos no Evangelho, inclusive, desses dias: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. O primado do amor a Deus e ao próximo orientava a sua vida. Por isso acreditava, perdoava e esperava diante de cada pessoa. Não viveu na ociosidade, não perdia ocasião para fazer o bem. No seguimento de Jesus e exemplo de Paulo, foi um missionário incansável. Dom Luciano sempre, na fidelidade a Jesus e sentindo com a igreja, ajudou a igreja do nosso tempo a ser a igreja da misericórdia, da opção preferencial pelos pobres, pecadores e sofredores de todo tipo. A espiritualidade de Dom Luciano é marcada pelo encontro pessoal e eclesial com Jesus Cristo. Contempla o esvaziamento de Jesus, a vida oculta em Nazaré, a solidariedade com os pequenos, pobres e pecadores. Na configuração a Jesus Cristo, aceita uma vida sem privilégios, partilhada, solidária na dor, abraçando a cruz. Sua vida se tornou parábola do Evangelho de Jesus. Considero a oração composta por Dom Luciano e impressa na lembrança da celebração de seu jubileu de prata episcopal em 2001, a expressão sintética de sua espiritualidade, como disse acima, cristocêntrica, trinitária, mariana, de comunhão eclesial e de alegre serviço aos irmãos em meio às provações da vida. Cito essa oração que Dom Luciano compôs. Senhor Jesus, não vos pedimos que nos livreis das provações, mas que nos concedais a força do vosso Espírito para superá-las em bem da Igreja. A certeza do vosso amor nos renova a cada dia. A alegria de servir aos irmãos é a nossa melhor recompensa. Ensinai-nos, a exemplo de nossa mãe,
a repetir sempre sim, no cumprimento da vontade do Pai. Amém. Então, essa foi a oração que para mim é síntese da sua própria vida. E no discurso que ele fez de agradecimento, quando ele recebeu o título de doutor honoris causa lá pelos jesuítas em Belo Horizonte, no ano da sua morte, em 2006, ele então afirma isso que eu estou dizendo aqui, com palavras dele mesmo, num discurso que ele fez de improviso, não foi escrito. Ele mesmo disse, não teve nem 5 minutos para preparar, porque ele ia preparar, era um telefonema, era uma pessoa para atender, já doente, né? Ele então vai lá receber, eu estava presente, primeiro depois que todos falaram, primeiro quem falou foi o padre Libânio, que preparou um texto, que foi publicado, depois o padre Libânio deixou o texto e falou também maravilhosamente, de uma forma espontânea, auditório cheio, presença de Dom Valbor, vários bispos, e ele ali começa fazendo um agradecimento, primeiro lembrando as pessoas que estavam ali, agradecendo cada um, tanto as pessoas importantes como as pessoas simples, de várias fases da sua vida, nomeando as pessoas, uma maneira de agradecer muito simples, muito próprio dele, bem coerente. Mas depois que ele faz essa introdução, ele diz, e eu só vou ler uns trechinhos pequenos, palavras dele, né, não escritas, mas ditas. Creio que não podemos, aliás... A primeira, ele que diz assim, quais as ideias que poderíamos sublinhar? Mais do que ideias, que marcas teológicas Deus colocou mais fortemente dentro de mim, naturalmente dentro de todos. Então a primeira coisa que ele diz, a primeira é a alegria da descoberta de Jesus Cristo. Foi isso que sempre me atraiu. Tanto que no noviciado, naquela formação austera que nós tínhamos, o padre Cardoso dizia assim, você não deve querer ser padre, você deve querer fazer o que Deus pede de você, mas uma coisa que você deve querer, servir Jesus Cristo. E eu me lembro que conscientemente eu disse, olha, coloco nas mãos de Deus minha vocação, eu quero seguir Jesus Cristo em qualquer modo que seja, porque o sacerdócio é um chamado especial, mas a entrega pessoal, essa a gente pode fazer. De modo que Jesus Cristo, que até hoje marca a nossa vida, foi se tornando muito visível. E aí ele diz que às vezes nós pensamos em Cristo de um modo assim meio difuso, um pouco até difícil de perceber. Mas ele diz assim, mas hoje é tão fácil perceber a presença de Jesus Cristo em cada pessoa. Não vou citar tudo que ele vai falar aqui não. Alguns vivem uma caridade, ele diz assim, é um olhar de fé. Eu creio que nós todos temos isso, um olhar de fé. Cada pessoa humana reflete a presença de Jesus Cristo. Ele dizia isso, tudo que você fizer a Ele, a mim você fez. E essa presença de Cristo não só entre nós, mas em cada pessoa, na situação existencial de cada pessoa. Esse cuidado que ele tinha com cada um, ele via a presença de Deus em cada um. Alguns vivem uma caridade sem saber de onde ela vem. Vem do Espírito de Cristo, né? É essa espécie de apaixonamento por Jesus Cristo que acompanha toda a vida e basta realmente como conforto cotidiano, mesmo que não haja consolações no sentido de um certo saborear determinadas luzes, mas o que há é aquela alegria do serviço. Acho que isso vale para todos nós, dizer, Senhor, hoje eu me cansei, mas foi por você. Então ele mostra realmente como era a sua espiritualidade. Acho que isso é uma coisa que continua a vida toda. A segunda coisa é perceber como foi, nos exercícios espirituais muito cedo, a vida escondida de Jesus Cristo. Quer dizer, a vida em Nazaré. Uma vez o meu irmão, Luiz Fernando, me telefonou de noite. Não sei se você se lembra, Luiz Fernando estava lá presente nesse momento. E disse assim, Luciano, como é isso? Estou lendo o Evangelho. Jesus Cristo até 30 anos fez o quê? Não fez nada? Você lembra? Não faz nada até 30 anos? E Dom Luciano responde, e eu dizia, não Luiz, ele fez muita coisa. Ele se escondeu no anonimato, ele se identificou com a maior parte da humanidade, que às vezes não tem não só carteira de identidade, mas não tem nome, não tem nem, digamos assim, traço na história.
então compreender o que nós chamamos aniquilamento. A kenosis de Jesus Cristo, que é uma luz para que Jesus Cristo se torne a chave de leitura da história. Isso é muito forte, creio para todos nós, para mim de um modo muito forte, mais do que eu pensaria. Porque nós às vezes pensamos num plano divino de salvação que não é exatamente o que nós lemos no cotidiano. O que nós vemos é que Jesus se identifica com o pobre, o humilhado, o perseguido, o esquecido, o incompreendido, o maltratado, o crucificado. E aí está a chave de leitura da história, quer dizer, na misericórdia divina. Então isso é o testamento de Dom Luciano. Ele falou isso no ano da sua morte, poucos meses, antes da sua morte, de improviso. Deus, na sua infinita bondade, respeitou a fragilidade da pessoa humana, respeitou as nossas falhas, respeitou o que nós dizemos amartia, pecado, adiquia, injustiça, o nosso pecado, e aí foi salvando a humanidade sem milagres grandiosos, mas se identificando com as situações mais adversas da vida humana. Esse é Jesus Cristo. Quer dizer, o Jesus Cristo que Dom Luciano percebeu, não é tanto o Jesus Cristo dos milagres, mas é o Jesus Cristo que se faz solidário com a humanidade sofrida. E, por exemplo, ele vai citar, ele que tocava quando novinho, violino, muito bem. Lembro uma vez um homem que tocava violino com 2 cordas. É muito mais difícil, tocar com 2 cordas só. Assim o Cristo, ele tocou o violino com 2 cordas. Ele, sem nenhum aparato, sem nenhum privilégio, identificado com os miseráveis, foi colocando na humanidade o amor. E esse amor é que revoluciona a história, que muda o sentido da história, da qual ele deu prova na cruz. Então ele percebe Jesus Cristo como centro da sua vida. Ele se identifica com Jesus Cristo na vida oculta, que se confunde com o comum das pessoas, que às vezes nem aparece. Ele se identifica com a cruz. Trata-se de perceber que Jesus Cristo mostra que Deus nos dá uma vida para alcançar depois a plenitude da vida. E que nós vamos ficar neste mundo sem privilégios, como ele, vivendo entre o bem e o mal, entre o ódio e o amor, entre a miséria e a riqueza. É essa a leitura divina que nós temos que fazer. Deus nos deixa nesse mundo concreto, ambíguo. Talvez aí esteja a maior luz teológica, perceber que neste mundo Deus nos faz uma grande graça, não fazendo milagres e nos deixando como ele viver o cotidiano da vida humana, na doença, na pobreza, na incompreensão, na deficiência, porque é assim que se salva o mundo, assim é que Jesus salvou o mundo. Então vocês estão vendo que é uma compreensão de Jesus bem diferente do que às vezes uma compreensão superficial de Jesus simplesmente como alguém que vai nos salvar, nos curar, no sentido assim. Mas aqui ele vê um Jesus que entra na história em solidariedade. E a compreensão disso nos leva para o âmago, diz ele, da espiritualidade inaciana. Quando Santo Inácio, convertido, purificado pela graça, pede de joelhos a Deus que o faça semelhante a Cristo, nos opróbrios, na pobreza, na incompreensão, ele encontra a chave da redenção. E aí nós vamos encontrar o sentido tão belo da oração sacerdotal de Jesus Cristo, quando ele diz em João 17:20, Pai, eu não te peço que os tires do mundo. Aí a leitura de Dom Luciano, quer dizer, aqueles que são discípulos de Cristo, que assumem o amor, que vivem fazendo o bem, que pagam o mal com o bem, permanecem no mundo sem privilégios, sem milagres, suportando até um campo de concentração ou uma prisão, como foi o caso de Vantuan, o cardeal santo. E aí que está a compreensão, então, do Cristo, que ele nos ama quando nos deixa sem privilégios viver a vida humana. E oferecer essa vivência em solidariedade com aqueles que não estão, digamos assim, convertidos, para que pela convivência no amor vão se despertando para um projeto divino de salvação. Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas que os preserves do mal. Assim que a grande oração é essa que eu disse
É só para confirmar, ele mesmo disse isso. Senhor, eu não peço, repete Dom Luciano, que me tires as provações, que o Senhor me tire as provações, mas que me dê a graça de enfrentá-las e enfrentá-las para o bem da igreja. E continua com muito mais coisa bonita aqui, eu não prossigo por causa do tempo, mas só para mostrar que no final da sua vida, a sua maneira espontânea de agradecer foi muito simples, valorizando todas as pessoas ali presentes e expondo assim o seu coração diante daquele auditório e diante de Deus. O padre McDowell, que é um jesuíta filósofo, e eu estou falando aqui também para o pessoal da faculdade arquidiocesana Dom Luciano, o padre McDowell comenta no artigo que ele escreveu depois da morte de Dom Luciano, que Santo Tomás, poucos meses antes de morrer, parou de escrever, né? Parou completamente de escrever. Aí o seu secretário ficava preocupado, o que tinha acontecido? Ele falou, não posso mais. Diante do que eu vi, eu não posso mais escrever. É tudo palha. Não é que ele estivesse, como quem estuda a obra de Santo Tomás, dizendo que o que ele escreveu não prestava, mas que não podia ser mais traduzido em palavras aquilo que ele estava expressando. Dom Luciano é doutor em filosofia, né? Mas ele não expressava mais com essa linguagem da filosofia, ou mesmo uma teologia mais elaborada, aquilo que ele experimentava. Ele já experimentava com palavras simples, porque ele já estava, assim como Santo Tomás, que não pôde mais escrever nos últimos meses, porque ele já estava vivendo mais para o lado de lá. Dom Luciano também aqui já estava vivendo mais essa experiência, tal a sua contemplação de Cristo no outro, em cada pessoa, em cada situação, que ele não precisava e não usava mais essas palavras, mas ele tinha gestos, né? É o homem dos gestos. Agradeçamos a Deus por esse grande bispo que nós tivemos na Arquidiocese de Mariana, que nós tivemos na Igreja do Brasil e cujo processo de beatificação e canonização está em Roma. Rezemos pelo bom êxito desse processo, para o bem da Igreja, para o bem do discipulado missionário de Jesus Cristo no Brasil.